Livro de Miqueias, capítulo 7, do versículo 8 a seguir. Nós estamos já no final desse livro, e esse livro, de tamanho aprendizado a nós, um livro tão atual, e que trata acerca do pecado do povo de Israel, que trata acerca da ganância, da corrupção religiosa, do roubo, dos progressos pecaminosos que o povo israelita estava envolvido, com toda a sujeira, com toda a venda de caráter, comprado por aqueles que estavam interessados em sempre ganhar, tirarem vantagem. É um texto tão atual a nós. Confesso aos irmãos que a minha alma se entristece, porque infelizmente o amor de muitos tem se esfriado e os crentes estão fugindo da palavra de Deus. Eu pensava comigo, estudando o texto, e falava com Deus. Eu até comentei com a minha esposa, eu falava, tem tantas igrejas que estão perecendo porque não tem comida, tantas igrejas que estão morrendo porque não tem evangelho, tantas famílias que estão se acabando porque não tem evangelho. E às vezes a gente se depara com um lugar onde o evangelho é pregado semana após semana, e a gente percebe que muitas vezes as pessoas não valorizam, não se importam. Isso entristece a alma do pastor, do pregador, porque as pessoas estão perdidas, tomando decisões sem serem instruídas pela palavra de Deus, ficam cegas, se perdem no caminho. Sabe por quê? Porque abandonam a palavra de Deus, porque não querem ouvir o evangelho, não querem ser orientadas por ele. Isso é muito triste, isso é muito triste. Nós vamos adentrar hoje, nós vamos ver a graça, apesar da pecaminosidade do povo de Israel. Deus, Ele é misericordioso. Nesse capítulo 7, do versículo 8 a seguir, Deus vai mostrar a sua misericórdia. Deus não é só justiça, punição, Deus é amor também. E quando Deus decide demonstrar o seu amor, Deus não vai demonstrar o seu amor da forma que nós achamos que Ele deve demonstrar. Deus não acatará de nós conselhos nossos para que Ele saiba como Ele deve demonstrar o seu amor a nós. Deus demonstrará o seu amor a nós da forma correta, como só Ele sabe fazer, da forma como só Ele sabe ajudar. Nós vemos que na última quinta-feira, nós falamos que a confiança nos relacionamentos de marido e mulher, pais e filhos, sogras e noras, que poderiam entrar em colapso, mas que Deus, Ele é absolutamente confiável. E a despeito então da impiedade generalizada que nós encontramos no capítulo 7, a despeito da opressão política, a despeito da desgraça familiar, Miqueias então vai olhar para o Senhor, o Deus da aliança. Ele vai olhar para o Senhor e vai encontrar no Senhor a sua única esperança, não só dele, mas a única esperança para o povo israelita. É só em Deus que Miqueias vai encontrar a solução para a decadência moral, espiritual e política do povo de Israel. Ele olha, nós falamos no capítulo 7 que ele olha, ele procura na terra. Isso fazendo uma recapitularização da semana passada. Ele olha para o povo de Israel e ele não encontra nenhum homem piedoso, ele não encontra nenhum homem bom,
Ele então, quando ele olha para isso, ele então se desespera. Ele se desespera. Ele se desespera, porém ele não cruza os braços. Ele se desespera, porém ele não se acovarda, mas ele se desespera e ele faz alguma coisa. Então ele vai fazer o quê? Ele vai clamar a Deus. Ele vai clamar a Deus, ele vai orar a Deus, porque ele veste a camisa, ele veste a camisa do pecado que ele não cometeu, e ele se põe de joelho diante do Senhor. E ele então, no versículo 7 do capítulo 7 de Miqueias, ele vai encontrar então no Senhor a esperança para o povo israelita, não só dele, mas para o povo israelita. Aquilo que eu disse, eu me lembro de Neemias, quando olhou para os portais de Jerusalém, e ele ficou então, ele veste a camisa, ele se levanta e vai clamar também, porque os murais de Jerusalém estão derrubados, as portas de Jerusalém, todos estão tristes, foram saqueados, foram colocado fogo, e ele faz alguma coisa também. O que nós devemos fazer então diante das calamidades, da pecaminosidade, da decadência espiritual, aquilo que nós falamos? Nós devemos, recapitulando, nós devemos buscar um espírito de Miqueias na nossa vida, nós devemos buscar um espírito de Neemias na nossa vida e fazermos alguma coisa. Só para você se lembrar da semana passada. O que eu posso fazer, pastor? Você pode orar, você pode jejuar, você pode consagrar. Porque o cego não vê, mas aquele que não está cego, ele vê. Então você que não está cego, faça alguma coisa, ore, clame. Neemias não estava cego, então ele vai clamar a Deus. Então nós vamos ver aqui 5 verdades preciosíssimas que Miqueias vai nos apresentar. Miqueias vai nos apresentar 5 verdades preciosíssimas. Em primeiro lugar, é que ele olhou para Deus em vez de olhar para as circunstâncias. É aquilo que eu falei agora. Ele olha no vale mais sombrio das circunstâncias desesperadoras, ele olha para Deus. No vale sombrio da morte, ele olha para Deus. Nós estamos falando aqui de terça-feira acerca de oração. Nós começamos a falar acerca nós vamos trabalhar e aprender com Ana os aspectos da vida de Ana na sua oração. Venha, meu irmão, venha aprender a orar. E Ana, no momento mais sombrio da sua vida, porque Ana ela tinha problemas, no momento mais sombrio da sua vida, ela vai buscar em Deus. Miqueias, no versículo 7, no momento mais sombrio das circunstâncias desesperadoras da vida dele, ele vai olhar, então ele olha para Deus e ele encontra um pouso, um porto seguro para a sua alma. Então ele escreve: eu porém olharei para o Senhor, esperarei no dia da salvação, o meu Deus me ouvirá. Olhar para a circunstância é encharcar a nossa alma de medo. Quando eu paro para olhar para a circunstância, eu estou encharcando a minha alma de medo. Há pessoas que não conseguem progredir, não conseguem olhar para Deus, porque estão encharcadas de medo, porque só conseguem ver as circunstâncias. É por isso que as pessoas se acovardam, é por isso que as pessoas desistem. Se Miqueias fosse olhar para as circunstâncias sombrias, Miqueias não tinha se colocado na brecha. Então o que eu devo fazer? Eu tenho que me desesperar, encharcar minha alma de medo? Não, eu preciso me levantar e preciso orar. Davi, ele olhou para o ataque implacável dos amalequitas contra a sua família, e ele muito se angustiou. Pedro também olhou para a fossa do medo e o barulho das ondas, e ele começa a afundar. Quando Jesus chama ele: se é tu mesmo, Senhor, faça que eu vá contigo. E ele, enquanto ele olha para Jesus, ele anda. Quando ele perde o seu foco em Jesus, ele afunda. Miqueias, então, quando estava concentrado nos problemas da nação, ele também se desesperou. Mas quando Miqueias ele volta o seu olhar para Deus, no versículo 1,
Miqueias mostra o seu desespero, mas no versículo 7, quando ele volta para Deus, Miqueias então ele olha e vê a salvação, e ele então compreende que ele era poderoso para responder o seu clamor e restaurar a sua sorte. No versículo 1 você vê um homem, no versículo 7 você vê outro homem, no versículo 1 você vê um homem que está olhando para as circunstâncias, no versículo 7 você vê um homem que está olhando para Deus. No versículo 1 é uma pessoa, no versículo 7 é outra pessoa. Aqui você vê a diferença quando você está olhando para Deus e quando você não está olhando para Deus. Essa é a diferença, essa é a grande diferença quando nós olhamos. Agora, Miqueias, sobretudo, ele tem, em tempos difíceis, ele foi uma resolução da fé. Ele foi uma resolução de paciência, porque ele disse: eu esperarei. Ele foi uma resolução de esperança, porque ele disse: a minha esperança está em Deus, porque Deus me ouvirá. E a confiança de Miqueias não é num ídolo em vão. A confiança de Miqueias não é nas suas próprias forças, mas a confiança dele é em Deus. Ele não confia numa divindade vaga, ele não confia em postes ídolos, mas ele confia em Deus. Ele está colocando os olhos no seu Deus, no Deus da sua salvação, o único Deus vivo e verdadeiro. É nesse Deus que ele então clama. É o mesmo, então ele clama. Você quer encontrar força em Deus, meu irmão, minha irmã? Olhe para Deus. Quer encontrar força em Deus? Debruce na sua palavra, debruce na lei do Senhor. O problema é que as pessoas se esquecem da palavra de Deus, e algumas pessoas até dizem: ei, por que você está tão tranquilo em situações tão catastróficas e você está tão em paz? É porque eu me lembro da palavra de Deus. A palavra de Deus me garante que apesar das lutas, das tribulações, o Senhor estará sempre comigo. Ainda que eu não ouça a sua voz, eu sei que Ele está do meu lado. Ainda que haja silêncio, eu sei que ali Ele está, mesmo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque a visão que Miqueias tem é que ele está no vale da sombra da morte, no versículo 1, essa é a visão que ele tem. Mas quando ele olha no versículo 7, ele vê a luz no fundo do túnel, ele vê Deus, ele vê a solução, ele vê a esperança em meio. Quando ele tira o foco das circunstâncias, ele olha para Deus, então ele vê luz em meio às trevas. Pode estar tudo ruim, Israel pode estar em plena decadência, o pecado está alastrado, está tudo caindo para a cabeça abaixo, mas eu confiarei nesse Deus. E aí nós vamos vendo que, em segundo lugar, em primeiro lugar, ele olha para Deus e vê em Deus a sua esperança. Ele olha para Deus em vez de olhar para as circunstâncias. Em segundo lugar, ele olha para a restauração divina em vez de olhar para a sua queda. Olha comigo, versículo 8: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Olha o que ele vai dizer então, em segundo lugar, ele olha para a restauração divina, em vez de olhar para a sua queda. Por quê? Por que Miqueias faz isso? Por que ele não atenta? Ele traz a situação para si, então ele diz: ó minha inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu esteja caído, levantar-me-ei. Se morar em trevas, o Senhor será a minha luz. Então o que está acontecendo com Miqueias? Miqueias aqui, ele se coloca no lugar do povo de Deus e se dirige aos seus inimigos que escarneciam de sua desolada condição. Os inimigos que estavam de fora estavam zombando deles. Então esse é o motivo dele falar isso. Esse é o motivo dele olhar para os inimigos e dizer: viu, vocês estão olhando, ó inimigo, não te alegres ao meu respeito. Vocês estão se alegrando, não te alegres a meu respeito, ainda que a minha causa, ainda que caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. A minha inimiga, não te alegres. Assim, Miqueias está falando
aos inimigos, porque os inimigos do povo israelita olhavam para o povo israelita e fazia assim, ó, e zombava deles. Olha a decadência desse povo. O povo que adorava a Deus no templo estão corrompidos, e o povo inimigo maneava a cabeça e zombava deles por causa da decadência deles. O povo estava em completa doença, estavam cheios de chagas, no sentido espiritual, estavam cheios de chagas. Os inimigos estavam olhando para o povo de Deus, olhando assim e zombando. Irmão, a grande pergunta nossa é: você já parou para pensar como que o diabo nos vê? Você já parou para pensar nisso? Quando nós estamos em plena decadência espiritual, você já parou para pensar como que o diabo nos vê? Pode falar, irmão, isso aqui é um estudo, você deve participar, pode falar. Você já pensou como que o diabo nos vê quando nós estamos em decadência espiritual? Você já parou para pensar como o diabo nos vê quando nós estamos fora da vontade de Deus, fora do caminho do Senhor? Vocês já pararam para pensar? O que acontece é que o inimigo das nossas almas, ele zomba de nós. Ele olha para aqueles que estão em decadência espiritual e que estão fora da vontade do Senhor, ele zomba deles. O inimigo para nós aqui, aplicando a nós, no nosso contexto, o inimigo nosso é o adversário. Não é o seu irmão que está aí do seu lado, não é ele não. É o adversário, as hostes malignas que estão nos vendo, e quando nós estamos fora do caminho, eles zombam de nós, eles meneiam a cabeça e não vê a hora de você ser derrotado de vez. Da mesma forma, assim como a igreja ela é vista como a noiva do Cordeiro, então os seus inimigos são tratados como uma mulher ímpia que se regozija com os infortúnios do povo de Deus. Então essa inimiga ela pode ser então relatada aqui dentro do texto, pode ser relatada como Edom, como a Síria ou como a Babilônia contra a igreja de Cristo, para alegrar-se com as suas desventuras. Pode ser o inimigo das nossas almas para o nosso contexto, quando estamos fora da vontade do Senhor, quando estão em decadência. As pessoas dizem, essas igrejas estão fazendo um arruaço, fazendo uma bagunça, envergonhando o nome de Deus. Os inimigos, as hostes malignas, estão zombando mesmo de fato da decadência desses lugares. Miqueias, então, ele entende que a queda do povo de Deus, ela não é fatal. Por quê? Porque o justo cai 7 vezes, mas se levanta. Ele entende que a decadência não é algo fatal, e que isso não ficará para sempre. E é por isso que ele diz, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ele entende que a decadência do povo de Israel não será para sempre, porque há de se levantar. Os filhos de Deus podem até tropeçar, os filhos de Deus podem até tropeçar e cair, mas eles não ficarão caídos. Os filhos de Deus podem até errar, mas Deus levantará a qualquer momento os filhos de Deus, porque Deus demonstrará, Deus expressará a sua misericórdia. É isso que Miqueias está dizendo. Apesar de o povo israelita estar caído, Deus vai levantar esse povo. O versículo 8 é que Miqueias está dizendo isso. Vocês podem olhar, vocês podem zombar, mas afinal é que o Senhor levantará. A alegria dos inimigos da igreja também é infundada e passageira. A alegria dos inimigos da igreja também, ela não será para sempre. O mundo, os inimigos da igreja, eles podem zombar, eles podem rir, os inimigos das nossas almas podem zombar, mas não será para sempre. Para nós entendermos, a igreja, ela é a igreja vencedora, ela vencerá, e ela não ficará para sempre. Assim como Deus foi o agente da disciplina do povo israelita, o mesmo Deus que foi o agente da disciplina também será o agente da restauração do povo de Deus, porque ele diz, o Senhor será a minha luz, ou o Senhor será a luz desse povo.
desse povo que está em trevas. Em terceiro lugar, Miqueias ele olha então para a justiça divina, em vez de olhar para a desculpa dos seus pecados. Olha comigo o versículo 9: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Olha, meu irmão, olha como que Miqueias se encontra na situação. O quadro que Miqueias está vendo diante dele é de trevas. Você percebeu que ele vai falar de luz novamente? O quadro que ele está pintando aqui do povo israelita é de plena treva. Ele vai mais uma vez falar que Deus trará a eles para a luz. Então ele, em vez de se desculpar-se do seu pecado, ele mostra então que ele vai sofrer a ira do Senhor. Isso aqui nós temos que tomar com muito cuidado e com muito exemplo a nós, porque o que ele faz aqui, o que ele está dizendo, que eu não vou, é o que ele está dizendo, eu não vou abusar da misericórdia de Deus e achar que Deus não deve me punir, ou que Deus não deve punir o povo israelita. Ele está dizendo assim, olha o que ele está dizendo: sofrerei a ira do Senhor. Eu vou sofrer. Ele está dizendo, essa palavra dele, sofrerei, ele está falando, eu vou tomar sobre mim, ou o povo israelita tomará sobre si a consequência do pecado. A consequência do pecado virá. Apesar de estar nas trevas, por causa de termos pecado, apesar do Senhor nos trazer a luz, ele diz, eu sofrerei a ira do Senhor. Ele está dizendo, eu não vou me desculpar, eu não vou usar de desculpa para que eu não sofra a ira do Senhor. Então ele está dizendo, eu sofrerei. Miqueias, falando ainda em nome do povo de Deus, diz, sofrerei a ira do Senhor. Eu vou sofrer. Eu sofrerei porque pequei contra Ele, até que Ele julgue a minha causa e execute o meu direito, e Ele me tirará para a luz, e eu verei a tua justiça. Irmãos, será que é assim que nós devemos também agir? Como é que nós ficamos quando nós pecamos? Qual deve ser o nosso sentimento? O nosso sentimento deve ser o mesmo sentimento de Miqueias. Eu preciso entender que quando eu peco contra o Senhor, quando eu peco contra a santidade do Senhor, eu preciso ter a plena consciência que eu sofrerei a pena. O que Miqueias está dizendo, eu não estou me excluindo daquilo que cometemos, porque ele veste a camisa. Não estou excluindo, pelo contrário, eu sei que sofrerei as consequências do meu pecado. Eu sei que vou sofrer, porque pequei contra, interessante, eu pequei contra Ele, contra o Senhor. Ele tem a consciência que o pecado é contra o Senhor. A primeira coisa que nós devemos ter quando nós pecamos, pequei contra o Senhor. Quem lembra aqui do filho pródigo? O que ele vai dizer ao pai primeiro? A primeira consciência dele é o quê? Pai, eu tenho a consciência que pequei contra os céus, contra a terra, pequei contra o Senhor. Ele tem a consciência que pecou contra Deus. A consciência minha e sua de cristão, irmão, quando nós pecamos, eu pequei contra ele, eu pequei contra a dona Esther. Não, Senhor. A primeira coisa que eu tenho que entender é que eu pequei contra o Senhor. A consciência de Miqueias é que ele não usa de desculpa do seu pecado para não entender que ele receberá a consequência do seu pecado. Então ele entende, pequei contra o Senhor. É assim ou não que nós temos que ter essa consciência? Não é isso? Nós temos que ter consciência, porque a gente acha, eu pequei. Não, você pecou primeiro contra o Senhor, porque o Senhor está diante de você. É contra o Senhor primeiro que você pecou. E Miqueias apresenta, eu sofrerei porque eu pequei contra Ele. Agora, até que o Senhor julgue a minha causa e execute o meu direito, Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Então, dentro desse versículo, ele está mostrando que Deus fará justiça, Deus o punirá, Deus trará a consequência do pecado dele, porém Deus também trará
a misericórdia. A punição, ela está acarretada de misericórdia. E a misericórdia, irmão, isso aqui é lindo. E a misericórdia são a causa de nós não sermos consumidos pela ira de Deus. Sabe por que Deus não lhe fulmina hoje, agora, para o teu pecado? Porque junto com a ira de Deus, a consequência do teu pecado está a misericórdia de Deus. É por isso que nós não somos fulminados da terra, da presença dele. É só por isso. Você entendeu isso aqui? É isso que Miqueias, no Antigo Testamento, ele está mostrando a consequência do pecado e acarretando a misericórdia, a graça. Olha o que Miqueias está apresentando aqui. Miqueias está apresentando favor imerecido de Deus, graça. Ele mostra a graça aqui, ele estampa a graça aqui em meio à punição do povo israelita. Então ele diz: eu não ficarei por tanto tempo caído, o Filho de Deus não ficará por tanto tempo caído. E aí você tem que trazer para a nossa concepção hoje. Nós não ficaremos por tanto tempo, irmão, caído nessa carne pecaminosa, porque é através dela que nós cometemos pecado. E para que você entenda, nessa atualidade hoje, nós não ficaremos para sempre nesse corpo que nos leva à queda. Um dia o Senhor nos buscará, nos soará a trombeta e transformará o nosso corpo em glória, e nunca mais pecaremos contra o Senhor. Essa coisa linda, irmão. Isso aqui é a coisa maravilhosa que Miqueias está apresentando. Ele está apresentando a graça de Deus. Ele está demonstrando: não, nós seremos punidos, eu sofrerei a pena, mas o Senhor julgará minha causa em misericórdia. Por isso que eu falo de gratidão. Sabe por quê? Porque o Senhor julga a nossa causa em misericórdia. Quantas vezes eu e você caímos? Quantas vezes eu e você, como filho de Deus, pecamos? Aí o Senhor vem: nós pagamos o preço sim, nós sofremos a consequência sim, mas sofremos em misericórdia. Mas haverá um dia lá no céu, irmão, lá no céu, que eu e você não estaremos diante do tribunal branco para sermos julgados. Não, serão julgados os filhos rebeldes, os réprobos, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a santidade de Deus, aqueles que não ouviram a palavra de Deus. Esses serão julgados. E tem uma coisa que deve fazer você tremer: que o julgamento dos réprobos, dos rebeldes e desobedientes, será um julgamento sem a misericórdia. Para eles não haverá sangue do Cordeiro que absolva os réprobos, não haverá misericórdia lá no céu. Mas para mim e para você, nós já estamos recebendo a disciplina do Senhor em misericórdia. Então ele diz: Ele me trará para a luz e eu verei a sua justiça. E que justiça é essa que nos arremete? A justiça de Cristo. O que ele está dizendo é justiça de Cristo imputada a nós. O sangue de Cristo é a causa de nós não sermos consumidos, porque a justiça de Cristo, o sangue derramado, a obra vicária na cruz é suficiente. Longe de Miqueias buscar subterfúgios para se esconder, para se justificar o pecado do povo, ele não faz isso. Ele confessa que o povo nada merece, a não ser que o povo merece a ira de Deus. É verdade, o povo merece, Senhor. Julgue conforme o Senhor quer, execute conforme o direito que nós recebemos. Qual é o nosso direito? O nosso direito é punição, mas eu sei que o Senhor nos trará para a luz acima de tudo isso. Ele sabe que o povo merece. Irmão, nosso sentimento é: eu sei que eu mereço, Senhor. A nossa oração tem que ser assim: Senhor, eu sei que eu mereço. Eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra a tua santidade. Eu sei, Senhor, eu sei, eu não justifico o pecado, mas que nós viemos confessar o pecado. É por isso que nos nossos cultos, na nossa liturgia, tem o nosso momento de confessarmos os pecados. Por quê? Porque é para trazer a consciência minha e sua, que nós somos pecadores e que pecamos ao levantar da nossa cama.
E Miqueias sabe muito bem disso. Senhor, não quero justificar nada, nós pecamos, execute com o direito que o Senhor tem, que nós não temos. O pecado não fica impune, mesmo quando é cometido pelo povo de Deus, não fica impune. Na verdade, o povo de Deus é mais culpado do que o mundo quando peca contra o conhecimento, peca contra o amor e contra a graça de Deus. Nós pecamos, o nosso pecado é muito maior do que o pecado do mundo, porque nós conhecemos a Deus, conhecemos a graça de Deus, conhecemos o amor de Deus, e quando nós pecamos, o nosso pecado é muito maior que o do mundo. O mundo vive na ignorância, o mundo não conhece a Deus, o mundo rejeita a Deus, o mundo não conhece a verdade de Deus. Nós conhecemos a verdade de Deus, nós após semana ouvimos a palavra de Deus, e alguns enchem o pulmão e dizem: eu nasci num lar cristão. Nós conhecemos a palavra de Deus, então o nosso pecado é muito maior do que o pecado do mundo contra Deus. É isso. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus e atrai a ira de Deus para nós. O salário do pecado é a morte. Deus perdoa o pecador. Deus perdoa o pecador, mas Ele não anula as suas consequências. A terceira coisa é que o pecado é cometido principalmente contra Deus. A nação pecou de várias formas. Havia injustiça nos tribunais, corrupção no comércio, violência nos relacionamentos e infidelidade nos laços familiares. Mas Miqueias, ao confessar o pecado da nação, diz que ela pecou contra o Senhor. Assim também Deus agiu, assim também Davi agiu ao confessar o seu pecado. Ele diz no Salmo 51, versículo 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Então o pecado, ele é um atentado contra a santidade de Deus, é um ato de rebeldia contra a bondade de Deus, e o povo comete um atentado contra a santidade de Deus e comete um ato de rebeldia contra a bondade de Deus. Irmão, há igrejas hoje que não falam mais de pecados, pecado não é mais ouvido nas igrejas. Há pessoas que se dizem crentes, se você falar de pecado para ele, você acabou, perdeu a amizade. Há pessoas que não têm conhecimento ou noção do que é pecar contra a santidade de Deus, não se sentem maus, não se sentem ruins, não se desesperam porque pecou. Ele fica mais preocupado porque magoou um amigo do que ter pecado contra Deus. Eles não têm consciência de pecado. O povo peca contra a santidade de Deus, o povo israelita peca contra a bondade de Deus. Então o pecado é cometido a Deus, mas as pessoas estão perdendo isso, por se multiplicar a iniquidade, estão perdendo a noção, estão perdendo a noção de santidade. Não temem mais a Deus, fazem as coisas como se Deus não existisse, agem como se Deus não existisse, fazem coisas como se Deus não estivesse vendo. Esse povo israelita estava roubando, matando, saqueando, enganando, como se Deus não existisse. Quarto lugar, o pecado não fica encoberto aos olhos de Deus. Deus usou as nações então para disciplinar o seu povo, mas elas se tornaram culpadas quando foram além da missão e a elas confiadas. E essas nações então oprimiram o povo de Deus, encarceraram de sua desolada condição. Deus então julgou a sua causa, executou o seu direito e trouxe o seu povo para a luz e lhe mostrou a sua justiça. E se Miqueias, Deus havia então se apresentado como promotor para acusar o seu povo, agora Deus se apresenta como advogado de defesa para pleitear a causa do seu povo. Olha comigo, ele pleiteia a causa do seu povo, no versículo 9. O versículo 10, a confissão do pecado então será o remédio para a cura dessa nação. Olha comigo o versículo 10.
A minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá a vergonha, e a ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos o contemplarão agora, será pisado aos meus pés como a lama das ruas. A confissão do pecado, ele é o remédio para a cura do povo de Deus. E essa é a chave central para que o povo israelita receba então de Deus o perdão e a misericórdia. Por que será que há pessoas que vivem uma vida amargurada, que vivem uma vida, apesar de fazer parte do povo de Deus, mas vive uma vida sem paz? Sabe por quê? Porque não confessa. Sabe por que vive uma vida amargurada? Muitos cristãos, porque pecam e não confessam ao Senhor, não abandonam, não querem saber. O remédio para esse povo israelita era a confissão do pecado. Lembra lá do povo quando está com Josué, que vai guerrear com a cidade de Ai, e um deles lá pega aquilo que não era para pegar e esconde embaixo da tenda da congregação e fica quietinho. Pecado encoberto, não confessado. E o povo de Deus então vai guerrear com a cidade de Ai, uma cidade muito pequena. Depois deles terem vencido grandes exércitos, eles vão guerrear com a cidade de Ai. Eles não consultam o Senhor, eles não oram, mas eles vão guerrear com a cidade de Ai, tão pequenininha, diante daquilo que eles já tinham enfrentado. E nisso eles perdem para a cidade de Ai vergonhosamente. Mas por quê? Porque alguém do povo de Deus pegou a capa babilônica, as conchas de ouro, e escondeu debaixo da sua tenda. Deus falou: não é para pegar nada, é tudo maldito, é amaldiçoado. Existia fases na guerra do povo de Israel que Deus falava: aquilo vocês vão pegar para sacrifício, para despojo, mas isso aqui vocês não vão pegar, é tudo amaldiçoado, é anátema. Mas aí o engraçadinho foi lá e pegou e esconde debaixo da tenda da congregação. E aí eles vão, o povo que está com Josué, vão guerrear, e eles perdem a batalha para uma cidadezinha tão pequenininha. Eles estão tão confiantes em Deus ou em si mesmos. Para que orar? Para que nós vamos consultar ao Senhor? Porque nas outras guerras eles consultavam o Senhor: Senhor, nós vamos vencer a guerra, o Senhor pode ir que vocês vão vencer. E nessa eles estavam tão seguros de si, que agora, o problema, irmão, é quando nós estamos seguros de si. Esse é o grande problema. O povo israelita aqui estava seguro de si? Estava, porque eles estavam prestando culto no templo, estavam seguros de si, eles estavam jurando que Deus estava aprovando a conduta deles. Mesma coisa é o povo lá, de Deus, lá em Jericó. E aí o que acontece? Eles perdem a guerra, saem de lá envergonhados. Daí Deus chama Josué: Senhor, o que está acontecendo? Por que nós perdemos a guerra? Tem um anátema no meio de vocês. Como é que é, Senhor? Tem um anátema no meio de vocês. E outra, vocês não me consultaram. O problema de se confiar muito é confiar nas suas próprias forças, nas suas próprias buscas. Irmão, nunca deixe de consultar o Senhor. Deixar de consultar o Senhor por causa de um que pegou aquilo que não era para pegar, fez o que não era para fazer. O Senhor então fez com que o povo de Israel, de Josué, perdessem a guerra. Aí Deus fala, Josué fala com Deus fala com ele: vai lá, tal, convoca o povo, levanta o povo, pergunta lá quem que fez isso. Aí quem que levanta lá? Vocês lembram disso? Quem é que levanta? Conhece essa história? Na entrada de Jericó? Acã. Quem que levanta lá? Fui eu que eu achei. Mas o Senhor não falou para você não pegar? O Senhor não falou para você não fazer? Foi, então agora você e toda a sua casa é maldita agora. Eles foram colocados para fora da congregação, irmãos. Algumas Bíblia diz que eles foram apedrejados. Foram colocados fora da cidade e apedrejados. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer com isso que quando nós confiamos demais em nós mesmos, e quando nós não confessamos o pecado, irmão, não é só um que vai sofrer, toda a congregação sofre.
É o que está acontecendo aqui. Então o remédio para o povo israelita era o quê? Era confessar o pecado. Para quê? Para que a misericórdia de Deus viesse. Para que a misericórdia, o perdão de Deus viesse. Então, para que a igreja seja uma igreja sadia, precisa ser uma igreja com seus membros que confessem os seus pecados e abandonam os seus pecados. Então eles confessam e recebem como remédio. O apóstolo João, ele diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida. Não é a tristeza apenas pelas consequências do pecado, mas a tristeza pelo pecado. Não é você se entristecer por, eu fiz aquilo, não, pela consequência do pecado. É se entristecer porque pecou contra o santo, pecou contra o Senhor. Esse é o remédio e a cura do povo de Deus, porque pecou contra o Senhor. Segundo lugar, a certeza do perdão, ela é a consumação da cura. O povo de Deus não vive mais então atormentado pelos seus pecados. Assim muita gente vive atormentado pelos seus pecados, porque não confessam, e o pecado atormenta, e a atormentação desse pecado conduz a pessoa à morte. Agora, em quarto lugar, Miqueias, ele olhou então para o julgamento de Deus sobre os seus inimigos, em vez de viver chateado pelas suas afrontas. O versículo 10 ele diz: a minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá a vergonha, e a ela que me diz, onde está o Senhor, teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será pisada aos pés como a lama das ruas. Então ele deixa bem claro, ele olha para isso, ele vê para isso, em vez de viver chateado sobre a afronta dos seus inimigos, Miqueias ele olhou para o julgamento de Deus sobre os seus inimigos. Os inimigos de Deus, do povo de Deus, serão então cobertos de vergonha, eles serão aplacados de vergonha. É isso que ele está dizendo: o Senhor pisará em vocês como a lama das ruas. O Senhor fará justiça a vocês como pisando na lama das ruas. Ele usa um sentido figurado. O Senhor pisará em vocês, o Senhor fará justiça sobre vocês. Ele está dizendo que em grande tempo, vocês serão derrubados, ou seja, a grande Babilônia vai cair, a noiva, a esposa do Cordeiro, a igreja de Cristo que é glorificada, então ela surgirá das trevas para a luz. Aqueles então que zombam do povo de Deus, porque ele está desolado pela disciplina, como se Deus estivesse abandonado, envergonhar-se-ão logo mais à frente. Deus é o que restaurará esse povo, porque escarnecer do povo de Deus é se levantar contra o próprio Deus para insultá-lo. Então Miqueias no versículo 10 ele diz: olha, vocês estão zombando, mas o Senhor fará justiça a vocês. Então, meu irmão, fique tranquilo, viva o teu cristianismo, apesar das circunstâncias da vida, apesar de as pessoas zombarem de você, apontarem o dedo de você, tentarem te enganar, apesar de você sofrer as consequências, viva crendo que o Senhor fará justiça ao seu povo. O Senhor sempre fará justiça ao povo de Deus. Ele está dizendo: o Senhor pisará aos pés como a lama das ruas, Ele pisará em vocês. Em quinto lugar, Ele olha para a prosperidade permanente do seu povo, em vez de contemplar sua desolação temporária. Ele vai olhar, olha comigo, o versículo 11 a seguir: no dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti, desde a Síria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Todavia a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras.
Versículo 14: apacenta o teu povo como o teu bordão, o rebanho da tua herança que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacenta-se em Bazã, em Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. Então ele está mostrando o que Deus fará, porque o povo inimigo está olhando para o povo de Israel, olhando somente para a desolação deles, somente olhando para a destruição deles. Só que Miqueias está dizendo: Deus levantará esse povo, Deus reerguerá esse povo, vocês não vão ficar zombando deles. Vocês estão dizendo: aonde está o Senhor teu Deus? Olha que situação que você está. Meu irmão, fique em paz, que a tua situação ela não é permanente, porque Deus se levantará ao seu favor. É como que Jó dissesse, quando Jó estava cheio de chagas, os seus irmãos em Cristo estavam apontando o dedo dele: Jó, você pecou, Jó, confessa, você errou, Jó, você fez isso. Mas Jó levanta os olhos aos céus e diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por certo ele se levantará ao meu favor. Você crê nisso, meu irmão? Os inimigos olham para a desolação do povo de Deus, os inimigos olham para a destruição de Israel. Israel está destruída. Os inimigos olham, apontam o dedo: vocês estão acabados. Mas Miqueias se levanta para dizer comigo no versículo 13: todavia a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo como o teu bordão, o rebanho da tua herança que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacenta-se em Bazã e Gileade como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei, versículo 15, lhe mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos, lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quando eles verem o que o Senhor vai fazer com vocês, eles vão colocar a mão na cabeça: ai meu Deus. É exatamente isso que Miqueias está falando. Ai meu Deus. E agora? Eles vão colocar a cara no pó. E agora? É isso que ele está dizendo: lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Eles olharão para o povo israelita, o que Deus está fazendo. O que Deus, olha que interessante, ele usa a expressão da saída do povo do Egito para mostrar como que o povo do Egito estava lá, irmão. Vamos lá, como é que eles estavam lá no Egito? Como que eles viviam lá? Escravos. Eles estavam escravos, trabalhavam um trabalho forçado. Eles estavam escravos, não tinham direito a nada, não tinha possessão a nada. Aí Miqueias vai usar essa expressão: o Senhor lhe mostrará, fará maravilhas como nos dias da tua saída. O que o Senhor fez no dia da saída desse povo? É o povo israelita. O Senhor fez grandes obras, não foi? O que ele fez? Ele não mostrou toda a sua glória matando todos os deuses, aquelas pragas do Egito? Deus foi fazendo isso. Aquilo é as maravilhas que Miqueias está mostrando. O que Deus fez? Deus não abriu o mar vermelho para o povo passar. É essas maravilhas que Miqueias está falando para esse povo. Pois quando esse povo que está meneando a cabeça para vocês, vendo a destruição de vocês por causa do pecado de vocês, quando eles verem as maravilhas que o Senhor fez e o que o Senhor fará com vocês agora, eles colocarão a mão na cabeça. Viu, meu irmão? Fica tranquilo, porque o inimigo da vossa alma, o teu opressor, um dia vai colocar a mão na cabeça e vai dizer: agora é tarde demais. Coisa maravilhosa. Deus julgará a tua causa, a causa do povo de Deus. Fique tranquilo. Quando verem o que Deus fará por você, colocarão a mão na cabeça e temerão o teu Deus. É isso que ele está dizendo. Ei, os teus inimigos vão olhar para vocês, povo israelita, eles vão temer vocês, porque eles vão ver Deus, o poder de Deus sobre a vida de vocês. Meu irmão, eu quero dizer para você aqui nessa noite:
Quando o mundo aí fora olhar para você, eles têm que olhar para você e temer, porque em você há o Espírito de Deus sobre a tua vida, há o Espírito de Deus sobre a tua causa. Apesar, somos pecadores sim, mas as misericórdias do Senhor têm nos alcançado, e o Senhor tem nos colocado sempre, sempre na luz, Ele tem nos trazido para a luz, e o mundo, as hostes infernais olharão para nós e dirão: esses aí, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso é com eles, não dá para lutar com eles. Isso é coisa linda que Ele está fazendo. Ele diz comigo, versículo 18: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Quem és tu, Senhor? Quem é o Deus que é semelhante a ti? Não há um Deus que possa fazer isso, irmã Amanda. Não há um Deus que possa fazer isso. Um Deus grandioso, que deixa o seu trono e vem morrer por mim e por você, e absolve através do sangue, aceita o sangue vicário do seu Filho, para nos absolver de todo o nosso pecado, e acima de tudo, nos concede a sua maravilhosa graça. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Então fique tranquilo, porque o Senhor, a ira do Senhor não é para sempre. Versículo 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes aos nossos pais desde os dias antigos. Que declaração maravilhosa, que declaração maravilhosa, que declaração amorosa que Miqueias faz aqui agora. Miqueias mostrando as maravilhosas graças de Deus. Miqueias mostrando como que Deus pastoreia o seu povo, como que Deus trata o seu povo, como que Deus julga o seu povo. Deus trabalhou no pecado do povo, Deus fez a ferida, o próprio Deus sarou a ferida. Deus colocou esse povo em trevas, o próprio Deus tirou esse povo das trevas e colocou esse povo na luz. Irmão, isso é semelhante a nós. Foi exatamente o que o Senhor fez conosco. Foi exatamente o que Deus fez conosco. Nós estávamos condenados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus arquiteta um plano, ama-nos de uma tal maneira que faz um projeto. E esse projeto incluiu o seu filho, entregar o seu único filho. Esse projeto é deixar toda a sua glória, todo o seu poder e se sujeitar ao lugar mais baixo. E Ele então faz isso, não anulando a consequência do nosso pecado, mas dentro disso então, Ele nos atende com a sua maravilhosa graça e nos alcança, e nos pune, nos exorta, nos disciplina, mas nos disciplina em amor, nos disciplina em misericórdia. O verdadeiro pastor, Ele disse: eu sou o bom pastor. E é isso que Miqueias está mostrando aqui, que Deus é e continua sendo o bom pastor do povo israelita. É Ele mesmo que caminhou esse povo em toda a história do livro de Miqueias, mas que trouxe esse povo para onde Deus quis trazer. É isso que Deus faz, é isso que Deus fez comigo, é isso que Deus fez com você. Que nós possamos então, irmãos, eu vou estar sempre falando dessa gratidão,